começar a apresentação primeiro com a base de IR-MED, recipientes de bulas, e na sequência a cadeia de fabricantes, que foram construídas similarmente, e por fim a apresentação do CADIFA, que é um assunto um pouquinho diferenciado, tá? Então vamos lá. A base IR-MED, a gente sempre coloca um pouco as resoluções que são envolvendo, até para facilitar vocês e, na verdade, para também nos controlar, pelo fato da Opt Online já trabalhar com resolução, e assim a gente já sabe bem qual foi o contexto que a gente obteve na época que desenvolveu a base, e facilita vocês também aqui. Levando em consideração até que essa semana teve bastante alteração de bulas, a IN200, toda essa parte teve umas alterações aí, e agora vocês têm até mais ou menos quase um ano para se adequar. Então, essas seriam mais as resoluções para que ajudem vocês no suporte no momento da leitura, né? E uma definição simples, só para vocês também poderem ter, de recipiente, que todo mundo já tem, que é de conhecimento, que ele só tem uma função mesmo de estabilizador, que não tem função terapêutica nenhuma, mas que dá suporte, principalmente para a área farmacotécnica, em ajudar no desenvolvimento dos produtos. Qual a função da barra IR-MED? Ela apresenta todos os recipientes extraídos da última versão da bula do medicamento, monitorado diariamente pelo bulário eletrônico, ou seja, todo dia, quando tem uma bula, a gente faz a curadoria para ver se houve alguma alteração na bula publicada em algum recipiente de que a gente já tenha alimentado no banco através dessa base. A base, ela relaciona recipiente, princípio ativo, categoria regulatória, biológico, similar e assim por diante, e a origem de fabricação, se ele foi fabricado, esse produto no Brasil, ou se ele é fabricado fora dele. E aí identifica os registros dos medicamentos e correlaciona conforme a regra. A regra sempre vai ser que o recipiente é mandatório, senão vocês não conseguem seguir para frente. Eu não consigo fazer uma pesquisa só de um princípio ativo, eu preciso sempre estar associando ao recipiente, tá? Então, quais são as vantagens para a pesquisa nessa base em relação ao volume de dados que a gente obteve? Até hoje, a gente está com 8.624 bulas cadastradas, coloquei com a data de hoje, vocês devem estar acompanhando, faz uns quase 15 dias que a Anvisa não está alimentando o bulário, possivelmente por causa da mudança de resolução, então a gente também não está conseguindo colocar, mas porque não tem publicado. Desse volume de bulas cadastradas, que eles estão também associados pelo IR medicamentos, ou seja, bulas ativas, medicamentos ativos, na verdade, foram extraídos um total de 62.251 recipientes, que corresponde individualmente a 1.821 cadastros de recipientes únicos no banco, e um total de 1.943 princípios ativos únicos também, todos extraídos individualmente em cada bula desses 8.624 cadastros. A pesquisa, então, como eu falei, é feita por recipiente, através de uma lupa, você olha o recipiente de interesse, o princípio ativo, tem uma outra lupa que também vai associar o princípio já selecionado, eu seleciono o recipiente, automaticamente eu já sei aquele recipiente em quantos princípios ativos vão. E as categorias regulatórias, de rotina já, de todos vocês, se é a origem do medicamento, fabricação nacional a importar. Então, essa seria a tela, mais ou menos, da bula, que já está liberada para vocês, deve fazer quase uns 20 dias. Você vem aqui, procura pela lupa qual o recipiente desejado, eu fiz uma pesquisa só de recipientes, para vocês terem uma ideia, vem todo o catálogo desses 1.800 e pouco recipientes que tem únicos, e você seleciona o que você quer digitando o recipiente. Eu peguei o Manitol, que é um recipiente muito comum em todos os produtos, e para Manitol, olhando sem ter nenhuma associação com o princípio ativo, eu tenho ele presente em 755 medicamentos dentro do banco de dados, que é, na verdade, automaticamente o banco de dados da Anvisa. Quando você clica em cima de um produto, no caso eu cliquei em cima do Singulari, você consegue ver toda a cadeia dos recipientes que foram quebrados individualmente para esse produto, Montelocast, da Organon, e você vê as formas farmacêuticas. Vale lembrar que, na verdade, essa cadeia de recipientes, ela vai estar relacionada tanto para o comprimido revestido como para o mastigável, não existe uma quebra que a gente fez só para um e para outro, a gente fez um sequencial. Você pode vir aqui também, clicar nesse botão e automaticamente você cai no bulário que você já
tem conhecimento para navegar na bula, querendo fazer um contra-cheque ou realmente só navegar simplesmente na bula. Você pode fazer a pesquisa por recipiente e princípio ativo, me desculpem, que na verdade talvez seja o mais relativo, o mais convincente para vocês. Você escolhe um recipiente, digita, e você vai, como eu falei para vocês, automaticamente, o manitol, ele vai estar presente em todos esses recipientes que já vão estar na lupa, já estão selecionados aqui na lupa. Aí eu escolhi manitol e a caspofungina, me desculpem, e eu consegui ter, na verdade, 4 produtos que vão manitol dentro do princípio ativo caspofungina. Dando sequência aqui, eu clico em qualquer um deles, eu consigo ver quais são os recipientes. O recipiente de interesse sempre vai estar negritado, tá? E a forma farmacêutica dele, acho que deu um pulinho aqui, só um minutinho, a forma farmacêutica dele vai também estar relacionado aqui. Dando sequência, você pode fazer uma busca também por recipiente. Dentro dessa busca, você também pode olhar cada um deles. Por exemplo, aqui eu tenho um novo, similar e genérico nessa mesma composição. Então, eu posso fazer um comparativo de todos os produtos que vão manitol com esse princípio ativo e ver as formas dele. Esse daqui, por exemplo, é um poliofilizado, na verdade, para todos. A única diferença entre eles que eu consegui observar é que, para esse último produto, que é o da Dr. Hertz, a diferença é que eles usam ácido clorídrico para o ajuste de pH, que difere dos demais, que são ácido acético. Então, dá para fazer esse comparativo de todos os recipientes numa bula, selecionando pelo menos um recipiente deles, né? Vamos para a sequência. E eu posso fazer uma pesquisa sempre com recipiente para uma categoria e a origem dele, no caso eu peguei o biológico, que é muito procurado hoje em dia, e vendo onde tem manitol na categoria biológico para uma origem importada. Eu encontrei 48 produtos que usam manitol para a categoria de biológico. Se eu fizer um comparativo, como eu fiz uma escolha de 2 deles, me desculpem, eu consigo ver que para o idácio, que é para adalimumab, eu tenho manitol na forma de solução injetável. Já para o Priorix, que é uma vacina, eu tenho outros para o poliofilizado. E assim, você faz o levantamento tipo de produtos biológicos, ou na verdade, que eu acho que deve ser mais interessante, que é a rotina de vocês, eu pus uma definição aqui de equivalentes farmacêuticos, que é medicamentos que possuem a mesma forma, mas que não podem ou não conter recipientes idênticos, para vocês darem uma olhada. Então, eu coloquei manitol na categoria genérico, fabricação nacional, manitol na categoria genérico, fabricação importada. Eu tenho manitol de fabricação nacional em 196 produtos, e na categoria de importado eu tenho uma produção que usa manitol para 86 produtos. Fazendo já esse cruzamento de um manitol para um princípio ativo na categoria genérico importado, eu tenho 8 produtos que usam para mitarzanina, manitol em todos esses genéricos aqui. E, ao mesmo tempo, você vai abrindo e vai fazendo comparativo da mitarzanina que usa manitol e que você consegue também ver a quebra e olhar automaticamente todos os outros recipientes que se cruzam ou não, né, que nem nesse daqui, por exemplo, o flavorizante é menta, aqui é morango, e assim por diante. Então, compara-se também a parte de equivalência farmacêutica para um produto, no caso aqui eu coloquei importado. A mesma coisa, mitarzanina dos 5 produtos nacionais, eu fiz um comparativo, porque aqui tem um grupo econômico bem grande, então eu só comparei aqui 2 casos, no caso MS e Globo, que não eram do mesmo grupo econômico, e, na verdade, você consegue comparar quais são os recipientes que vão nele e quais que vão no outro, os dois na forma de comprimido oro dispersível, né? Pela mesma forma farmacêutica. E, então, aqui termina a minha parte da bula dos recipientes. Deixa eu abrir agora a próxima apresentação, que vai ser sobre a cadeia de fabricantes. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queria já fazer, senão eu entro na de cadeia. Tem alguma pergunta, Carlos?
Escrita não, Virgínia. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor. Não, Virgínia, já pode seguir adiante. Pode seguir. Então, ok. Bom, a cadeia de fabricantes de medicamento, também deixei aqui para vocês terem como base de acesso as resoluções que envolvem a cadeia de fabricantes de medicamento, que tem o envolvimento da CBP, mas que indiretamente a gente acabou extraindo as informações dos fabricantes também, através da bula, porque ela é presente na consulta de documentos da Anvisa, mas como a bula ela é atualizada com uma certa constância, então é bem mais fácil quando você olha lá quem é o fabricante do medicamento, porque a aprovação da CBP, ela só tem uma solicitação de aprovação para uma produção que possa ser um produto estéril, sólidos, mas ela não traz especificamente o produto para quem foi que ela pediu, o fabricante que ela se utilizou daquilo. Então, pela bula você consegue identificar, ou pela consulta de documentos, que é mais difícil. Então, a gente achou que a base ajudaria bastante para vocês poderem puxar todos os fabricantes de determinados produtos, como eu vou demonstrar agora. Então, a cadeia, a base, ela reúne as publicações da Anvisa sobre a concessão das CBPs para os fabricantes dos medicamentos nacionais e internacionais que atuam no Brasil através dessas formas farmacêuticas. Quais são as vantagens para a pesquisa? Que também foram extraídos de todas essas bulas, como eu comentei na recipientes. Foram extraídos em torno de 302 empresas que registram medicamentos, 200 que importam, 661 que produzem ou 657 que fabricam, porque ainda tem muita gente usando fabricado por e não produzido por, como a resolução mudou. 2 encapsulam, 35 distribuem, 67 comercializam. A pesquisa é efetuada através dos seguintes campos: tipo, que é se ele é comercializado, embalado, encapsulado, fabricado ou produzido, a gente juntou tudo porque a tendência é que seja só produzido, importado e registrado. Pelo país de interesse, envolvido na produção ou na fabricação de medicamentos, eu posso fazer uma pesquisa de fabricantes na Índia, na China, na Alemanha e assim por diante. Pela empresa, a empresa sempre tem que ser a digitação da empresa detentora do registro no Brasil, que é quem solicitou o registro, né? Por princípio ativo, que filtra seja insumo isolado ou associação, porque o banco de dados tem as associações. Então, vamos lá. A base é mais ou menos essa. Ela tem o tipo, como eu falei para vocês, eu vou fazer a primeira busca por tipo, para vocês verem. A gente está com 231 insumos ativos cadastrados na cadeia, como eu passei, eu estou demonstrando para vocês aqui, ó. Eu pus para produzido, tipo, eu vou escolher produzido independente do que seja. Produzido no Brasil, quantas tem? Tem 2.031 insumos, a resposta sempre vai ser insumos na cadeia de fabricantes de medicamento que são produzidos no Brasil. Dentre isso, eu escolhi, por exemplo, acetato de abiterona. Então, eu sei que tem tudo isso, eu vim aqui na acetato de abiterona, eu clico em cima dela e eu obtenho aqui. O acetato de abiterona, no Brasil é fabricado por 2 empresas, né, produzido ou fabricado, e o restante é fabricado nesses outros países aqui. Dando sequência nisso, escolhendo a abiterona, né, como eu mostrei para vocês, a gente sempre vai trazer o CNPJ, se for nacional, ou o cadastro, que é o cadastro da Anvisa, por essa identificação que dá a solicitação dos fabricantes, e vou dar uma olhada. Quem na Índia fabrica, para quem que essa empresa fabrica? Você clicando também em cima dela, você vai conseguir verificar que a Aslant, ela fabrica para Dr. Redz o Baléfio, nesse número de registro e na categoria de similar. E a Dr. Redz fabrica esse mesmo produto para ela, só que em outra planta, que é na planta da Índia, os dois são na Índia, mas são produtos diferentes. Esse na categoria de genérico, esse similar em locais diferentes, em empresas diferentes, produtores diferentes, quando você vai navegando por tipo, no caso. Virginia? Oi? A Sabine tem uma pergunta para você. Sabine, fica à vontade. Tá joia. Oi, pessoal, bom dia, Virgínia. Oi, bom dia. Virgínia, como o fabricante do IFA não sai na bula, então isso vocês retiraram de certificados de boas práticas de fabricação de IFA.
que tenham sido publicados, né, depois do novo marco de IFA. Na verdade, a gente tirou, sim, porque a gente tem o cadastro, todo esse cadastro aqui desses produtos, a gente tem no banco de dados que vem da CBP. E lá vem produzir, eles produzem produtos estéreis, produtos, digamos assim, comprimidos revestidos e tudo mais. É só assim que a publicação da CBP sai. Só que a bula, ela embaixo, ela fala fabricado por tal, e aí lá tem um endereço. E aí, em cima disso, eu tenho meu banco de dados, que é o banco do cadastro de empresas, por isso eu consigo identificar esse endereço aqui que sai pela bula, entendeu? Tá, mas esse endereço do fabricante do IFA não sai na bula. Não, não sai, mas Tá, eu associo ao meu cadastro porque eu tenho o endereço publicado eu tenho o meu cadastro da CBP, entendeu? tá. Então vem de lá também. Ok, obrigada. E nesse primeiro quadro aqui que você está falando sobre a Aisiant, a empresa que você está falando aqui é a solicitante desse CBPF? Não, ou é a Não, empresa... nós estamos falando de fabricante de medicamento. A Island produz acetato de abiterona para Dr. Reddy's lá na Índia. Se você for olhar a bula do produto da Dr. Reddy's, você vai ver que o fabricante é a Island, entendeu? É que o do filtro é produto, por não da IFA, IFA, certo? né? É só o filtro por IFA, mas a resposta aí são o fabricante do produto acabado relacionado àquele IFA, certo? Isso, é do produto acabado. Nós estamos falando de uma cadeia de fabricante de produto acabado, entendeu? Tá. Porque se você vai na consulta de documentos, lá da Anvisa, você faz a avaliação desse produto do Baléfio, e você vai ver que ele é fabricado por essa empresa lá fora, ele é importado, ele é registrado pela Dr. Reddy's no Brasil, e ele é fabricado na empresa Asian da Índia, e é esse o endereço que fabrica, nesse número de registro, nessa forma farmacêutica, entendeu? Entendi. Entendeu? Você vai casar as informações, porque no CBPF você vê. É que assim, eu não estou conseguindo entender como é que vocês linkam esse IFA com esse medicamento, porque no CBPF de IFA, o solicitante às vezes é um DMF holder. Ele não é necessariamente a Dr. Reddy's. Então, como é que você casa que a abiraterona da Aisiant é vendida para Dr. Reddy's para fazer o Baléfio? Na verdade, é assim, eu posso terminar e a gente pode pegar essa como exemplo e a gente pode entrar para você na bula e eu posso entrar para você lá na Visa para que você enxergue essa fabricação, entendeu? É que Pode ser? nem na bula, nem em consulta de medicamentos sai o fabricante do IFA. Mas sim, pode Não é o terminar. fabricante do IFA, fabricante do produto acabado. Ela Entendeu? só pesquisou pelo IFA. Ah, Entendeu? Fabricante entendi. do Tá, produto acabado. tá. Entendeu? Então, no quadro de cima, em detalhes, esse fabricante Esse aqui. é o do produto acabado. O Aisiant, não é o fabricante do IFA. Não. É É o o fabricante do fabricante. Baléfio. Isso, do Eu Baléfio. eu ia sugerir Isso. que vocês mudassem o nome do campo, não sei se para não ficar confuso, não sei, talvez ali onde fala detalhes do produto, do fabricante do produto acabado, não sei. Para facilitar, você diz É, aqui, assim, alguma nota em ali em cima. detalhes, Em detalhes, aqui, detalhes do detalhes do fabricante fabricante do do produto acabado. acabado, Tá joia. tá? Desculpa, Isso é gente, importante, não? Isso é não, mas eu importante. entendi, porque Você conseguiu como entender? puxou ali por princípio ativo, eu achei que esse era o fabricante do princípio ativo. Não, ele é o Tá bom. fabricante do produto acabado. Tá bom, Vê, obrigada. Entendeu? Tá joia, a Entendi. gente melhora. O Patrick, acho que está na apresentação, ele que ajudou, a gente já faz. Para a gente, como a gente fez e trabalhou, para mim está muito claro, mas isso é super importante, essa é a ideia mesmo, entendeu? Tá, joia, obrigada, Tá, Vê. de nada, vamos dar sequência.
Bom, então aqui seria, na verdade, por tipo, né? Eu procurei todas e fui navegando. Vamos fazer uma pesquisa por país. Eu tenho na Índia, pesquisa genérica, 293 produções de produtos finais nesses princípios ativos efetuados pela Índia. Tá? Eu tenho a ciclofenaco fabricado lá fora e assim por diante. Tem a citretina lá fora e assim por diante. Vamos lá. Eu peguei aqui, escolhi o ácido zolendrônico, cliquei nele, que é esse princípio ativo, ele é produzido e fabricado, medicamento, né, na Índia por esses endereços, tá vendo? E aí, em cima deles, você clica aqui, a Mylan faz o quê? A Mylan, nesse endereço, ela produz ácido zolandrônico, nesse número de registro, e produz solução injetável para a empresa Viatris. Aí, quando você clica aqui, por isso que a gente tirou e conseguiu extrair tudo isso também da parte de bulas. Ele é registrado pela Viatris, ele é produzido na Mylan, na Índia, e ele é importado pela Viatris também. Entenderam? Acho que talvez aqui também tenha ficado um pouco mais claro, né? Vamos para a próxima. Eu posso fazer uma pesquisa porque eu quero só saber quem produz adalimumab, independente de país e se é fabricado ou comercializado. Quando eu venho aqui, aí eu até abri aqui que ficou melhor, eu sei que todas essas empresas produzem, registram adalimumab, coincidentemente, não necessariamente, todas essas que registram, na verdade é porque não tem nenhuma produção Brasil, então todas as que registram são as que importam. E aí tem várias produções. Eu tenho adalimumab produzido na Islândia, no Japão, em Porto Rico, e algumas delas também embalam em outros países, tá? Tudo isso foi quebra efetuada. Se eu escolher uma delas que eu peguei o primeiro, desse produto aqui da AbbVie, né? Eu clico nele também, então eu sei que a Úmira é o registro de biológicos, solução injetável, clicando em cima do registro, eu vejo o detalhe, ele é registrado, importado, fabricado na Vetter, fabricado também em outro país, que é Porto Rico, e embalado em outros 3 países. Isso tudo vem da consulta de documentos por um medicamento, tá? Então, essas informações que a gente conseguiu extrair também por causa da CBP de produtos finais, né, digamos assim. Se eu quiser uma pesquisa por empresa, eu fiz por tipo, fiz por país, trouxe tudo, fiz por princípio ativo, agora eu vou escolher uma empresa. Escolhi lá a Eurofarma, independente. Eu sei que a Eurofarma produz todos esses 254 princípios ativos, em mais do que uma forma farmacêutica, tá? Ele pode ter a sabrofilina comprimido, pode ter a sabrofilina solução gotas e assim por diante, né? Como eu coloquei aqui, pode ser mais de uma forma farmacêutica. E aí escolho no detalhe, por exemplo, eu tinha escolhido só um geral, aí eu escolhi o que a Eurofarma produz. A Eurofarma produz no Brasil 209 produtos aqui no Brasil. E o que ela importa? Ela importa 16 produtos. E assim vocês vão conseguindo trabalhar e fazendo relatórios, levantamentos por empresa, por país, por substância, e assim por diante. Ou seja, 209 são insumos produzidos, 16 são insumos importados. Aí, se você clica no produto importado para ver, importado pela Eurofarma, independente do país, o cloridrato de ciprobenzaprina, me mostra que a Eurofarma importa, e aí também no detalhe, ela importa o Musculari e a ciclobenzaprida. E ela tem 2 produções, ela produz no Brasil e produz na Colômbia também, o mesmo produto. Tá? E acho que terminei. Essa seria, então, a apresentação da cadeia de fabricante. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, aí a gente depois vai entrar nas bases, aí a gente entra novamente. Vamos lá. Bom, agora vamos lá para a parte da Cadifa, aí o assunto é outro, né? Bom, o que a gente fez? A maioria do pessoal está acompanhando muito, porque tem um volume muito grande de notificações de Cadifa associadas a seus processos mães, e acho que é meio um pouco difícil navegar, acho que no Power BI da Anvisa, e a gente conseguiu fazer uma extração e transformar ela numa base, e a gente monitora praticamente ela aqui diariamente.
Aqui, novamente, só mais uma introdução com as resoluções que envolvem a parte de notificação de CADIFA e assim por diante, para vocês poderem também ter na base. Quais são as vantagens da base, né? A base de notificações de CADIFA, elas são extraídas da fila de notificações de CADIFA, vinculadas aos pós-registros. A gente atualiza semanalmente, como a Anvisa fala, ou quando a Anvisa muda, que às vezes ela muda 2 vezes na semana, mas a gente está olhando praticamente todo dia a base para poder fazer a extração e atualizar. O que ela faz? Ela efetua o cruzamento do recipiente principal do sistema de filas com notificação das listas, porque a gente tem as 2 bases, então para a gente também facilitou nisso. Como a informação lá é muito truncada, as vantagens que a gente tem para vocês olharem aqui na base é que a gente tem, informa o princípio ativo, o nome comercial, a empresa, qual é o processo, qual o registro, e cruza a situação atual da notificação vezes a situação do pós-registro, que também não é muito claro no Power BI, que é demonstrado por eles. E faz um gráfico evolutivo de como que essa posição está andando, porque a gente vê lá, tem as posições, mas você não consegue muito migrar, ou se você quiser ler um conjunto de informações nessa parte da evolução do gráfico, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha na base. A base é bem simples, né? Ela tem todos esses campos aqui de notificação, você faz uma busca por notificação, deixa eu dar uma clicadinha para colocar, por expediente de notificação, ou pelo principal, ou por processo, digita o processo, ou por produto, que teria que ser mínimo 5 caracteres, ou por empresa também, para poder, ou por CNPJ, o código da petição, se vocês quiserem, e o status do expediente principal, que é o status da fila, vezes o timeline por expediente que a gente todo dia alimenta, em relação à atualização. Nós deixamos aqui um ponto de atenção, porque assim, o expediente de notificação, ele não é publicado, então, precisa só ter atenção para não achar que ele vai ter um concluído, porque ele não existe uma conclusão, a gente deixou eles aqui, mas na verdade não tem, então às vezes vocês podem verificar que ele está em análise, mas na verdade não é bem que ele está em análise, é porque ele não tem uma conclusão com o expediente principal. Aqui, uma primeira busca que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, se vocês não se utilizarem nada e solicitarem o status de expediente de notificação só em lista, vocês vão obter a lista completa de tudo que está lá na fila, digamos assim, né, na ordem cronológica, tá? Que é exatamente uma cópia, digamos assim, do Power BI que está lá, demonstrando os produtos, só que de uma forma mais limpa, porque eu tenho expediente, eu tenho a empresa, eu tenho o nome do produto, eu tenho o status, se está em análise ou se está a maioria está na lista, porque é expediente de notificação. Ou uma pesquisa por expediente de notificação, você pega o expediente de notificação, se você for clicar nele, ele vai me trazer, eu vou abrir a outra página, porque aqui não cabia, então ficou um pouquinho apertado, né? Então vamos lá. Eu tenho o expediente de notificação, eu clico em cima dele, eu tenho toda a cadeia. Então, eu tenho aqui toda a exibição de que produto é, o nome comercial, o processo, porque tudo isso vem do IR Fila Timelines por expedientes que a gente já acompanha. A situação atual, que isso é o mais importante, que é o que a gente consegue extrair na hora que faz o robô, dizendo qual que é a situação da notificação, que nesse caso a petição foi priorizada, e um histórico dela ao longo. Vale lembrar que a gente começou essa base agora dia 19 de maio, então a gente tem dados daqui para frente, tá? Que o Power BI a gente não tinha pego anteriormente, então isso daqui é um histórico que a gente tem. E aí vai mostrando a posição dela em relação a isso. Esse seria uma pesquisa só pelo expediente de notificação. Eu deixei um aqui bem interessante, porque a gente atualizou ele ontem, então eu acabei fazendo uma atualização na apresentação para vocês, e a gente identificou que, por exemplo, esse expediente da Aurobindo, ontem ele estava na posição 64 e ele voltou um pouquinho para trás, ele retornou uma posição. Então, isso é interessante, porque o histórico da posição mostra e é bem fácil para vocês identificarem. E a situação dele é que era uma análise sobre estado interno. Ou vocês podem fazer uma outra pesquisa de só expedientes de notificação priorizados, que é o que geralmente o pessoal também quer bastante, por exemplo, e que esteja em análise. Então, eu peguei aqui, tem
são todos esses produtos que são priorizados, e a situação vem dizendo, petição priorizada e aguardando análise técnica, que já vem para cá também a informação. Ou, na verdade, se você quiser fazer quais foram os expedientes principais que foram concluídos, tem essa relação também aqui, já traz também esse filtro para mostrar quais foram concluídos aqui. Existe uma outra pesquisa, que é de expedientes principais que foram concluídos, aí você vai também descendo e você vai, na verdade, vendo a conclusão de cada um deles, sempre clicando nele, vendo o histórico, e ele é associado, aí quando você vem aqui, o concluído, você pode navegar lá na parte do IR Timeline para o expediente, você verifica que ele foi concluído por lá, tá? Então, essa seria mais ou menos uma associação para vocês olharem. Aí, terminei. Virgínia, Ok. a Raquel tem uma pergunta para você. Uhum. Confirmando essa base, possui apenas notificações associadas à posse de registro não correto? Está nos planos de desenvolver algo para cadifas associadas a registro? Não sei se eu li certinho. Raquel, fica à vontade, tá? Pode perguntar por áudio também. A gente acabou fazendo só os pós-registros, a gente ainda não fez, mas a gente pode dar uma avaliada também para ver a parte de registro, as notificações de registro. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada, Virgínia. De nada. Que pós-registro, assim, né? Registro iria envolver fazer alguns assumptions, né, para conseguir cruzar. Para conseguir cruzar, teria que dar uma estudada, porque, tipo, você adita o principal e você tem até 10 dias, então eu teria que compilar, e às vezes tem mais do que uma petição, né? Sim, também, né, não tem, não é que nem o registro, não é que pós-registro, você já tem o produto deferido e você sabe qual é o produto, né? Então, isso, e é isso que é mais difícil, porque tem dois tipos de petição, introdução de DIFA, de CADIFA, aí quando a gente pega pela timeline para o expediente, aí é um pouquinho difícil de pegar, mas a gente pode ir avaliando isso também. Obrigada. De nada. Tem o Gabriel, que levantou a mão, Carlos. Vocês me escutam? Tá baixinho, Gabriel, mas pode tentar aí. Pode falar. Tá bom. Como é que você faz para chegar nessa fila, nessa análise ali, dentro do iHelps? De notificação de CADIFA? Isso. A gente tem uma extração do Power BI da própria Anvisa, né, da notificação, e, como eu te falei, a gente cruza, na realidade, com as informações que a gente tem da cópia de filas e de listas que é feita diariamente, por isso que eu consigo pegar todas essas informações. E a gente, na verdade, não é só simplesmente uma cópia, a gente faz toda essa curadoria para poder ter o gráfico e trazer toda essa parte, digamos assim, com esse vínculo, digamos assim, né? Com essa, claro. Para poder trazer toda essa informação bem compilada para vocês. Justo. Não, mas a minha dúvida é mais no sentido de onde eu tenho que ir clicando para chegar nessa parte dentro do iHelps, entendeu? Sim, isso. Agora que eu vou entrar e mostrar para vocês, acho que já está aparecendo aí, né, Carlos? Não, ainda não. Ainda não, deixa eu ver. É que acho que eu interrompi, deixa eu interromper e entrar de novo para poder... compartilhar de novo. Compartilhar de novo, é que a gente estava conversando. Tá bom, obrigado. De nada. Vamos lá. Onde que está o iHelps? Não, tela cheia. É porque que ele não está entrando? Não está entrando aqui, um minutinho, gente. Acho que entrou aqui, peraí. Às vezes eu me perco nessas coisas, às vezes eu levo bronca do pessoal. Deixa eu trazer para cá, que acho que talvez não esteja aparecendo. Virgínia, qualquer dificuldade, eu abro aqui. Compartilhar, aqui. Acho que entrou agora, né? Entrou? Espera um minutinho. Levou um tempinho, entrou. Isso. Vamos lá, vamos navegar um pouquinho em cada base, né? No caso aqui, vamos navegar primeiro na base do recipiente de filas, né? Que ele fica aqui... regulatória. Que fica na base de inteligência regulatória,
fica aqui na área de medicamentos, então a gente tem aqui, elas ficam sempre com uma lupinha de nova, né, para facilitar vocês, e aí vocês vão escolhendo, né, como eu fiz mais ou menos, vamos replicar o manitol, no caso, vem toda a cadeia, todos aqueles que foram cadastrados ou extraídos das bulas. Aí eu escolho o manitol, e, na verdade, eu faço uma pesquisa geral, como eu falei para vocês, e mostra quantos tem, e aí, por cada clique que você vai dando, você vai navegando em cada recipiente associado com o princípio ativo, e você pode clicar aqui na bula, e aqui vem as formas farmacêuticas que vocês têm. Normalmente, a busca melhor seria mesmo você vir aqui, né, não é a busca, né, mas escolher, como eu fiz mais ou menos aqui, todos esses, o manitol, na verdade, tem todos esses princípios ativos que vai nesses produtos bastante, e a associação vem aqui, aí você consegue ver que tem todos esses produtos que se utilizam de manitol, no caso, para acetato de caspofungina e assim por diante. Aí você vai clicando, como eu falei para vocês, e vai vendo as formas farmacêuticas e vai navegando na bula quando quiser ver detalhes da bula. E quer fechar, existe uma categoria, no caso esse aqui, esse que seria genérico, é a origem nacional ou não, também colocaria aqui. Aí eu tenho só a Eurofarma que produz nesse sentido. A caspofungina, que é o genérico mesmo, e que é feito numa fabricação nacional. Possivelmente eu não tenho nenhum importado desse, vai vir uma busca zero, né? Vai mostrar só o coisa. E vai fazendo um levantamento, então é bem simples, assim, de fazer a busca, no caso do recipiente de bulas. Para a cadeia de fabricantes, a mesma coisa, na inteligência regulatória, vamos ver se o pessoal conseguiu entender, vem por país ou vem por tipo, o que é registrado, produzido, comercializado, só embalado em determinado país, ou então quero saber, assim, quem produz na Alemanha, independente de empresa, independente de princípio ativo. A Alemanha produz 209 produtos lá fora, que o Brasil importa, e em cima desse eu tenho, é feito para a Pfizer, né, a brocitibina, na Alemanha, e venho aqui, tem o local da fabricação, né, que a gente vai colocar detalhes do fabricante, né, que o pessoal pediu e mostra, a Pfizer registra, ela produz na Alemanha neste endereço e ela importa também por aqui, e assim por diante. Ou um outro produto, esse daqui, que é da Ferring, também é produzido na Alemanha, ele produz comprimido e solução injetável no mesmo endereço. Quando você vem aqui, aí eu tenho registrado aqui no Brasil e importado, sempre é meio que automático. Esse especificamente, eu busquei o filtro Alemanha, mas eu sei que esse produto também ele pode ser produzido na Suíça ou na Suécia, tá? E então a cadeia seria bem simples, ou você filtra por empresa, você filtra por país ou por substância ativa, como eu falei para vocês. Voltando aqui, a base para atender um pouco o que ele havia me falado, a base de coisa fica em registros e licenças, porque a gente deixou perto dos insumos, porque era mais fácil em relação à CADIFA, para vocês poderem estar olhando. Então, a gente deixou a base aqui como fila de notificação de CADIFA. Ou eu ponho um expediente principal, ou no caso aqui eu seleciono a lista toda, como eu mostrei para vocês, que tem a lista todas, aí vamos pegar esse daqui para depois conseguir navegar, vamos pegar o expediente, se eu pego a lista toda, ele me traz a lista toda, eu prometo, é assim que a gente construiu amarrado no IR Timeline para o expediente com as filas. O nome comercial é esse, a empresa, o número do processo dele, a data do pós-registro, o expediente de notificação, o expediente principal e o quanto ele está caminhando. Ele já está na primeira posição, porque eu peguei o primeiro, né? Mas eu posso navegar só nele, né? Se eu quiser, não precisar procurar pela lista, eu quero ver só o meu expediente de notificação, é só vir pelo seu expediente, você cai na mesma tela do mesmo jeito, né? Então, seria mais ou menos
Isso, ou por produto, ou por empresa, ou então, se você quer só apenas expedientes notificados, né, que tiveram priorização, aí você vem aqui. Ah, é importante, foi bom que aconteceu isso. Na verdade, eu preciso sempre preencher um dos campos, porque senão vai vir a validação do formulário dizendo, olha, você precisa, não dá para só pegar expedientes notificados, você precisa escolher no caso, o expediente principal, senão ou pelo menos um outro critério, senão ele não vai te trazer, tá? Então, seria mais ou menos isso. Não sei se eu passei muito depressa, porque a apresentação também eram 3 bases e, na verdade, uma meia hora, não sei qual o tempo de disponibilidade do pessoal, mas eu já vi que tem bastante mãozinha pitando aí. Carlos, você pode ver? Oi. Não, pera, deixa eu ver aqui quem é que está pedindo. Peraí. Não, no meu não está aparecendo aqui, gente. É o Gabriel de novo. Gabriel, fica à vontade. Gabriel, oi, fica à vontade. Bom, beleza, aproveitar então. Acho que alguém já tinha perguntado, né, da questão do registro, né, de um medicamento novo aí que está fazendo uma CADIF associada, isso aí vocês ainda não têm, né? Não, esse não. E talvez seria interessante mesmo, talvez não conseguisse linkar o ativo justamente por, né, ter que realizar a assumption, mas se a gente tivesse uma ideia, assim, mais ou menos de quanto que a Anvisa está levando para fazer essas análises, né, sem precisar nem linkar aí com o ativo, seria interessante justamente para a gente prever aí o andamento, né, dessas filas por conta até da dificuldade que a Anvisa está tendo aí de fazer as análises dessas petições. O volume está grande, né? Uhum. A gente vai estudar, o Marco sempre consegue buscar algumas coisas. Eu dou uma informação mais técnica, mas se vocês quiserem dar alguma sugestão, sempre nos ajuda quando vocês mandam ou através do chat, ou através de um e-mail. Olha, existem isso, a gente queria levantar isso nesses campos, nesses produtos, nesses segmentos, sempre ajuda bastante, né? Virginia, o chat é ali do lado, né? Só mostrar ali no portal, no Help. Isso, o chat fica... Quem não conhece... aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui, ó, que você precisa, vem aqui e clica no chat, aí entra com uma nova conversa, entendeu? A gente está sempre aqui. Uma outra coisa, falando sobre CADIFA, o CADIFA está nas filas também, no IR Filas, né, Virginia? Sim, na verdade, eu vou até entrar aqui, porque já que eu estou entrando aqui, é assim, a gente tem empresas e produtos que às vezes a gente está fazendo algumas alterações, o Luiz pediu para avisar vocês, já está no meio do caminho, em relação a ter o AI para vocês navegarem dentro do iHelps. Então, daqui mais ou menos um mês e pouquinho, a gente vai ter essa funcionalidade de vocês fazerem uma pergunta e saberem para onde vocês possam direcionar. A gente vai começar um teste com, sei lá, umas 10 empresas, ele pediu para avisar, a gente teve uma reunião antes até da apresentação, para que vocês possam se localizar um pouco melhor em relação a como descobrir, porque cresceu muito e muitas informações, e a Anvisa quebra as coisas, vai para lá, vem para cá, e aí acabar se perdendo. Mas se vocês forem também aqui fazer um levantamento, digamos assim, na área de benchmark de empresas e produtos, e pôr um filtro de CADIFA, vocês conseguem navegar aqui na parte de pós-registro, Gabriel, não especificamente registro, mas aqui tem todas as inclusões de DIFA ou CADIFA, com implementação, com todas as petições que vocês podem navegar automaticamente em relação a um levantamento de genérico. Clicando aqui, você tem um gráfico e você sabe que produto que foi publicado nessa condição. Tá? Então, tem essa ajudazinha que às vezes dá em relação à substituição, inclusão de novo DIFA sem CADIFA, de um novo, geralmente genérico sempre vai ter muito mais. Você tem aqui, deu o tempo que leva e os produtos que foram publicados nessa petição em relação à CADIFA, só para CADIFA, entendeu? Acho que ajuda um pouco também.
Que às vezes eu percebo que o pessoal não sabe, porque vem tudo de filas, a gente sempre associa os nomes e traz muito em relação ao que acontece com filas, para poder Então, transferir o IR Filas também tem a informação do CADIFA. Também tem. Tem a fila de CADIFA, ou a fila do IFA, né, e assim por diante, né? Se você vem aqui, tem as filas que tem que jogar as petições, ou então buscar o assunto de filas de DIFA ou de CADIFA, que aí vocês colocam aqui, né, CADIFA, e aí tem todas as petições de interesse, solicitação, na parte dos insumos e na parte dos registros e pós-registros, que eu acho que vocês acompanham isso daí, né? Somente da fila, ou não, no caso, esse aqui não tem nenhum, mas se eu pegar todos, eu tenho as notificações de CADIFA pela última leitura, foi dia 28/11, a última entrada que teve, porque depois teve umas mudanças. Então, seria mais ou menos isso. Por isso que a gente vai estar melhorando um pouquinho a maneira de fazer a pergunta e saber em que base que vocês vão cair, através da inteligência artificial. Não, muito bom, Virgínia. Pessoal, eu acho que a gente tem mais uns minutinhos, se alguém quiser aproveitar para fazer alguma pergunta, não só das novas bases, mas também de alguma base do portal, que a gente possa ajudar vocês, fique à vontade, ou se não, críticas, sugestões, mandar pelo e-mail do suporte@helps.com, a gente agradece muito essa interação com vocês, que é muito valiosa, sempre foi. Eu acho que é isso. Nenhuma pergunta? Podemos encerrar. Pessoal, voltando a falar, esta apresentação vai estar na pasta Apresentações. Vocês podem divulgar dentro da empresa. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Não sei se a Sabine está aí, se ela entendeu, se ela quer que eu entre em algum produto daqueles da cadeia do fabricante, acho que ficou claro. Aí a gente muda a descritiva, ou então, se nos sugiram via e-mail, que a gente dá uma alterada na descritiva. A gente pode depois comunicar ela, estou sempre em contato com ela também, fica tranquilo. Legal. Pessoal, muito obrigado, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, e bom trabalho para todo mundo aí. Se agasalhem, por favor. Obrigado, Virgínia. Imagina, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado aí, Tchau, valeu, tchau. pessoal. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau.